o extremo cristão e vou inserir meu filho só nas obras do Senhor. Quero que o meu filho cante, que o meu filho toque, que o meu filho pregue, que o meu filho seja alguém de Deus, que o meu filho seja um padre, que o meu filho seja um santo, que o meu filho seja um pastor. Eu quero que o meu filho seja alguém de Deus. Não quero que ele envolva com as coisas desse mundo. Esse é um dos pensamentos de algumas pessoas que temem a Deus e desejam o melhor para o seu filho. Qual que é o errado disso? O errado é que a criança ela vive em um mundo. No mundo onde ela tem que ir para a escola, no mundo onde ela tem que pagar uma conta, no mundo onde ele vai se relacionar, no mundo onde nem sempre você sabe se a criança vai ter aptidão ou vai ter desejo de seguir uma questão espiritual. E você vê alguns pais e mães querendo e fazendo de tudo que o filho viva inteiramente como se fosse um profeta ou um sacerdote. Sendo que dentro da Bíblia, a palavra do Senhor, nós não temos uma ordenança para criar o filho para ele ser um profeta ou um sacerdote. Nós temos a ordenança para criar o filho no temor do Senhor. Para criar o filho ensinando o que é bom. Agora, o que ele vai ser está na mente dele, está na consciência dele, está dentro do campo de escolha dele. Então, eu não posso escolher o futuro para o meu filho. Eu devo orar para o meu filho e educá-lo da melhor maneira possível para que, independente aonde ele esteja, ele seja uma pessoa justa, agradável, uma pessoa amável, uma pessoa solidária, uma pessoa perdoador, e ele não seja covarde, ele não seja preguiçoso, ele sabe que o que pertence a ele é ele, o que é dos outros é dos outros. Eu tenho que criar meu filho para que em qualquer ambiente ele seja um ser louvável ao Senhor. Esse é o meu objetivo. Agora, eu não posso escolher a profissão e o destino do meu filho. A não ser que Deus me fale, a não ser que Deus me mostre, a não ser de fato como Ana, que fazendo um voto entregou ele num templo onde tinha capacidade de se fazer isso naquela época. Tirando disso, a gente vê que Maria, a mãe de Jesus, ela não entregou Jesus no templo, ela criou Jesus estudando, indo na escola, indo no templo, viajando, ensinando ele a trabalhar. Ele era carpinteiro, conhecido na sociedade, tinha hora de brincar, tinha hora de ir para a escola, tinha hora de dormir, tinha hora de estudos. Então, um dos extremos que a gente entende sobre a sociedade é achar que o filho, ele é um objeto na mão dos pais e que os pais ele têm o poder de decidir o futuro da criança. O pai não tem o poder de decidir o futuro da criança. O pai tem o poder e uma participação especial na criação do filho. E o modo que vai criar, vai sim, o pai já tem uma noção do que aquele filho vai ser, independente de qual linha sacerdotal, espiritual ou profissional no mundo ele vai se encaixar. Ele será uma pessoa íntegra, de bom caráter, de bom valor, porque ele recebeu essa herança dos pais. Então esse é o primeiro extremo. Pais que estão me ouvindo, mães que estão me ouvindo, não queira ensinar ou desejar que o seu filho viva inteiramente como uma pessoa espiritual. Porque se ele não for chamado para isso, ele não vai ser. E se ele será, e se ele for ser por um impulso seu, ele vai ser uma pessoa ruim. Porque se não recebeu a bênção do Senhor, não adianta tentar ser. Vai ser um fracasso. Isso é um dos extremos que os pais agem em relação aos filhos. O outro extremo é o contrário disso. É os pais que criam o filho, deixando o filho livre, sem nenhuma rédea, sem nenhum governo, sem nenhum limite, sem nenhum não, criando o filho conforme a psicologia, que trabalha na questão da área infantil, basicamente ensina, como se ele fosse um rei. Não diga não para o seu filho, não proíbe o seu filho, senão ele vai ficar frustrado, doente e vai ter problema psicológico. O outro extremo é os pais que criam os filhos apenas dando o filho que o filho deseja. O filho assiste televisão até 3 horas da manhã, a partir de 2, 3, 4 anos de idade. O filho mexe no telefone 3, 4 horas por dia.
E o pai diz assim, pelo menos ele está deixando a gente quieto. O filho fala qualquer tipo de palavra em afronta, xingando e batendo no pai, e o pai deixa, porque acha que é uma criança, ele tem que permitir, tem que deixar. Então o pai, ele deixa o filho numa corda sem limite e pensa assim, quando esse menino tiver de maior, ele vai mudar. E aí o pai não começa, desde a infância, a tratar o filho como uma criança que já nasce na tendência do pecado como Adão. Mas é responsabilidade dos pais trazer essa criança que nasceu na natureza de Adão, o ato da desobediência, levar essa criança à natureza de Cristo. Então o pai, ele não deve tentar reger o futuro do filho na questão de escolhas, na questão de trabalho, na questão de profissão, mas ele também não pode deixar o filho fazer todas as escolhas da maneira que ele quer. Porque todo ser que nasce nesta terra, ele nasce em estado de decadência moral, de pecado, mesmo quando criança. Eu tenho meu filho, o Abner, ele tem 2 anos, e quando a gente corrige, a mãe dele, a Ramayane, corrige ele às vezes fecha a cara e quer jogar um brinquedo, quer bater, e ele precisa receber um castigo já. Com 1 ano e meio ele começou a ser corrigido, não pode, fica aí chorando, você não pode fazer isso. Então o filho, ele tem que receber as suas repressões e o seu não, quanto mais cedo melhor, para ele ir entendendo que a vida é assim, a vida tem regras, tem limite, eu não sou um rei neste mundo, tem a vida do outro, tem o espaço do outro, tem a escolha do outro, tem o domínio do outro. Então, 2 questões se encontram nas suas extremidades e ambas é errado. De um lado, os pais que acham que pode governar as escolhas dos filhos e os filhos se tornam apenas uma massa na mão dos pais, aonde se são médicos porque os pais queriam, se são professores porque os pais queriam, se são advogados porque os pais queriam. Tem advogado que gostaria de abrir uma empresa, tem empresários que eles gostariam de mexer com terra. Eu conheci pessoas que trabalham com empresas e são apaixonados com roça. Eu conheci médicos que tratam na questão do humano, mas eles de fato são apaixonados com animais. Mas seguiram um coração dos pais para não desagradar os pais. Meu pai, por exemplo, ele trabalha com turismo. Ele tinha vontade de que eu fosse um motorista. Eu não tenho vontade de ser motorista. Não gosto de ser motorista. Acho uma responsabilidade enorme e acredito que os motoristas deveriam ter um alto valor, porque dirigem de um estado para um outro, na divisa de um país, levando 50, 60 pessoas, uma extrema responsabilidade. Mas eu não gosto. Não tenho vocação para isso. Poderia ser por causa do agrado do pai, mas eu não vou quebrar o meu princípio, ainda que agradaria o meu pai por um momento. Eu seria infeliz na minha história. Então, por um lado, tem o pai que deseja governar a vida do filho, e por outro lado, tem o pai que não deseja fazer nada e deixa o filho livremente a fazer o que ele pensa, o que ele deseja. Extremos da existência. Então, todo filho nasce em pecado e todo filho tem que ser convergido a Jesus, porque Jesus é aquele que liberta, porque Jesus é o símbolo de justiça, de amor, de perdão, de compaixão, de perseverança, de abandono. Jesus Cristo é aquele que tem a essência e o exemplo no seu governo dessas questões. E por eu fazer o trabalho no presídio há muitos anos, entrando no presídio, fazendo o trabalho, eu já ouvi tantas histórias ali, a gente vê histórias disso. De um lado, o pai que mandava no filho até o extremo, até o filho se revoltar, de outro, o filho que era livre para fazer o que queria e o pai sempre o apoiava. Qual que é o fim? Nenhum. Porque a pessoa não se torna nada se for reprimido demais e se for liberado demais. Tanto a repreensão como a liberação
em excesso, produz uma pessoa com péssimo comportamento. É para isso que existe o equilíbrio na existência. Só sol sobre a terra é morte. E somente chuva sobre a terra também é morte. Mas sol e chuva é vida. Se nós formos em alguns países que só tem gelo, você não vê árvores frutíferas, você não vê quase que vidas, a não ser animais extremamente perigosos. A não ser animais que feitos para aquele local, mas que não são animais domésticos, são animais assassinos. Então isso é uma realidade que nós precisamos aplicar sobre a nossa vida. Qual que é o primeiro ponto? Toda criança e todo filho, eles precisam ser ensinados no preceito de Deus e da vida. Porque toda criança, por mais cedo, nova que ela já nasceu em decadência, em pecado. Então ela tem que ser ensinada os princípios de Deus. E quanto mais cedo os pais fazerem isso, melhor é para a criança, para a vida e para a sociedade. Imagina uma criança que é o tempo todo dominada pelo seu pai, daqui a pouco ele ocupa um cargo de professor, de líder, de motorista, de um líder espiritual, seja o que for. Ele não é capaz de tomar nenhuma decisão sem antes recorrer aos pais. É uma pessoa sem personalidade. Agora imagina a pessoa também que ocupa esses cargos e recebeu sempre a liberdade de fazer o que quer. Ele será uma pessoa de péssimo caráter, que não vai manter uma postura quando diante dele for ofertado alguma coisa ruim, injusta. E isso eu estou falando para católico, evangélico, espírito, qualquer pessoa que me ouve. E nós estamos falando sobre sociedade. É o cuidado com os filhos agora para daqui 10, 20, 30 anos a gente ter uma sociedade, uma terra e uma cidade melhor. Os filhos, eles são como vasos. Um vaso, ele tem a função de receber um conteúdo. E Cristo é o conteúdo de mais importância que os pais podem falar, ensinar e tentar colocar dentro da mente do filho. Porque Jesus é o exemplo perfeito do filho obediente a Deus, filho obediente aos pais e cumprindo o seu propósito nesta terra. É dever dos pais ensinar os filhos a respeito de Jesus Cristo, de modo que é uma vergonha o pai que não tem conhecimento sobre Jesus. O pai sabe tudo sobre futebol, sobre a primeira divisão, segunda, terceira, sobre seja o que for. Eu nem entendo de futebol, gosto de jogar bola, mas não conversa comigo sobre futebol, que para mim é perda de tempo. Para você não é, Deus te abençoe, mas para mim é. Não conversa comigo sobre novela. Quero nem saber de ator, de atriz, de questão que passa numa novela. Não conversa comigo sobre a morte que está acontecendo no mundo inteiro. Pode até falar como é questão de notícia para a gente orar. Mas porque eu me policio para que a minha mente não seja enchida com conteúdos que não tenham proveito nenhum. O que eu ganho? Ou o que você ganha? Discutindo sobre a novela que passou, da mulher que fez isso, do homem que fez aquilo, do filho que fez isso, e você achando como que pode, na vida também é assim. Quer dizer, quando discute sobre isso, talvez pode até ter um crescimento, porque na maioria das vezes as pessoas assistem a novela para fazer aquilo que está sendo mostrado. Existem pais que sabem sobre todo tipo de assunto, só não sabem falar de Deus. Os pais sabem de todo tipo de assunto, só não sabem falar de Deus. E os filhos desses pais serão o quê? A mesma situação do pai. É uma realidade que nós temos que viver. Porque nós temos que viver no sentido de que a maioria age desse tipo, mas eu não posso aceitar que isso é comum, eu preciso quebrar essa questão. O filho precisa ser ensinado sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre justiça, sobre horário, sobre pontualidade, sobre compromisso. E tudo isso Jesus ensina. Estou falando com você sobre a importância dos pais com os filhos. E dos filhos com os pais. Porque em Efésios capítulo 6 manda os filhos honrar os seus pais.
para que eles vivem longo tempo nesta terra. Filhos que morrem cedo, na maioria das vezes, na maioria das vezes, não em todas, na maioria das vezes, desobediente, arrogante, atrevido, sem educação, levanta para xingar a mãe e o pai e trata o pai e a mãe como se eles fossem obrigados. Gente desse tipo morre no máximo aos 20 e poucos anos, já está sendo ceifado dessa terra. O presídio está cheio deles. Com respeito aos irmãos que estão no presídio, que eu faço visita no presídio e oro para eles, mas essa é a verdade. É a mãe que dizia, não vai, eu vou. Não faça, eu faço. Não pedi para nascer, só não me criou, agora aguenta, me dá dinheiro. Então essa é uma realidade. Acho que ainda tem aqui. Essa é uma realidade. Então, filhos que morrem cedo, morrem porque perderam o respeito e o princípio de cuidado com os pais. Qual que é a situação disso? Morte. Essa é a situação, é morte. Os filhos precisam aprender que existe uma autoridade. A autoridade dos pais, a autoridade de Deus e um senso de justiça. E isso os filhos aprendem com o quê? Com os pais. Então os pais não podem criar um rei. Existem pais que ficam ausentes o dia inteiro, o tempo inteiro, e no final de semana só chega com presente, parecendo que isso supre a carência do pai para com o filho. Tem pai que não consegue mais chegar e dar um abraço no filho. Perdeu o costume, ele fica estranho. Tem filho que queria que o pai o carregasse no colo. Que o pai chegasse em casa e não chegasse nervoso, falando de trabalho, de dinheiro, de conta, mas que ele tirasse a roupa do trabalho e corresse com o filho no terreiro, na rua, andasse de bicicleta, brincasse com ele numa grama. Mas o pai chega em casa cheio de conta, com algum dinheiro e com algum presente. E nem um abraço e nem um beijo ele dá no filho. E isso sim prejudica a criação, o crescimento, o meio que esse filho está sendo criado é um desastre. E eu estou falando de coisas que eu vejo, de coisas que eu sei, e eu preciso vir aqui falar isso. É o meu dever falar isso, porque isso tem desagradado o coração de Deus, desagradado o coração do Senhor. É necessário que os pais sempre possam falar para o filho, filho, você pertence a Deus. Existe um Pai no céu. Vamos orar junto. Eu ensino o Abner, juntamente com a mãe dele, a fazer a oração desde cedo. Papai do céu, abençoa a mamãe, abençoa o papai, abençoa a irmãzinha, abençoa o tio, o vovô, a vovó. A gente sai abençoando todos, em nome de Jesus, amém. E quando ele termina de orar, a gente dá um abraço, dá um beijo. Coisas que começam agora. Agora, tem pais e mães que não oram, tem pais, pai e mãe, que nunca orou com o filho tem 16 anos, ele deseja já a morte, ou a filha, 17, 20, aí o pai liga correndo, vem cá ajudar meu filho que o diabo está nele. O diabo está aí no pai e na mãe, que nunca em 16, 17, 18, 20 anos, nunca orou com o filho, nunca pôs a mão na cabeça do filho e falou assim, vem aqui que eu vou orar para Deus te abençoar, para que tua mente seja uma mente abençoada. Tem pai e mãe que com 20 anos nunca pôs a mão na cabeça do filho e fez uma oração, pelo menos do Pai Nosso, para não falar que eu não sei orar. Não tem coragem de orar em favor da vida do filho. Não tem coragem de abençoar a mente do filho. Não tem coragem de dizer assim, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Não tem coragem de abraçar o filho, de beijar o filho, de sentir o suor do filho. E depois liga pedindo para a gente ir lá e curar o menino. Tem que curar, expulsar o demônio do pai e da mãe, que são dois burros da existência, ignorantes, que precisa pedir a Deus perdão, pedir o filho perdão e começar a partir de hoje. Que a culpa não é do menino ou da menina, que nunca recebeu, nunca teve exemplo dentro de casa do que é justo, do que é agradável a Deus. Pai e mãe, que todo final de semana
É cachaça, é cigarro, é putaria, é mulher quase que tendo uma relação sexual na frente das crianças. Já convivi assim, eu já vi isso. Falta de respeito, é palavrão, é gestos obscenos. Não tem hora para levantar, não tem hora para dormir, não tem Deus em nada. Deus é só quando morre e acontece uma desgraça na vida, aí chama Deus. Aí a criança está ali, a menina, o rapazinho está ali olhando tudo. Olhando o quê? Olhando o pai beber, usar droga, bater na mãe, a mãe pegar arma para o pai, um falar que odeia o outro. O pai sair, bater o portão, a porta, voltar 2, 3 dias. A mãe relacionar com a outra pessoa. E aquele inferno dentro de casa. O que esses meninos que são filhos estão vivendo e vendo? O que eles vão ser? Eles vão ser o quê? Aí não tem como. Pastor Apolo, vem aqui. Meu filho está rebelde, quer sair de casa, está usando droga, está entrando no crime. Mas ele não teve opção. Ele deixou ele na liberdade, no mau exemplo a vida inteira. Então são coisas que eu preciso trazer isso à consciência o mais rápido possível. E não engana não, existem pessoas cristãs, católicas e evangélicas cometendo esses extremos. Existem pessoas evangélicas que, por exemplo, tratam o filho como se fosse obrigado. Trata o filho como se o filho fosse obrigado ao amar e ao respeitar. E, de fato, o filho é obrigado ao respeitar como pai, diferente de qualquer coisa, mas tem pai que exige do filho uma questão que o pai nunca deu exemplo. O pai nunca deu exemplo. E tem filhos que não conseguem nem expressar isso para o pai. E aí expressa na rebeldia, na ignorância, no silêncio, no trancar dentro do quarto. São extremos da vida, que nós precisamos corrigir isso, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Mestre Apolo, nós temos uma congregação no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, tá? No centro. Temos as nossas reuniões. As nossas reuniões, ela acontece toda segunda-feira, 7 da noite, a oração. Toda quinta, às 14 horas, eu estou lá para atender as pessoas na quinta-feira à tarde. Esse culto, na quinta-feira à tarde, eu comecei ele para atender as pessoas que não podem vir à noite. Eu ministro uma mensagem das 2 até as 3 horas. Não passo das 3, viu? Eu quero dar uma dica para os filhos que não têm recebido a atenção dos pais. Pastor, eu sou um filho que o meu pai não é tão presente, ele tem cuidado de mim, eu sei que ele me ama, mas ele não tem conseguido demonstrar esse amor ou carinho. O que eu faço? Olha o que eu vou te ensinar. Simples e poderosamente. Diga assim: pai, eu não quero o seu presente, o seu dinheiro e a casa boa e a comida mais do que a sua presença, o teu amor. Diga isso para o seu pai. Pai, eu sei que o senhor precisa de trabalhar, ou a mãe, eu preciso que você precise de estudar, mas o que eu preciso mesmo é do calor do seu abraço. Eu tenho falta de conversar com o pai ou com a mãe, como amigo, como companheiro, como aquele que divide os medos e o sorriso. Viu, pais, filhos que estão me assistindo agora e que têm passado uma dificuldade relacionada assim com os pais. O que eu faço? Faça isso. Mas não cometa o erro, filho, de se trancar no quarto, entrar no jogo, reclamar dos seus pais e ser rebelde, porque você vai perder com isso. Se o seu pai e sua mãe não têm sido presentes, mostre para ele que o que você deseja é a presença deles. Esse é o primeiro ponto que eu preciso estar dizendo, porque todo filho é bênção. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 que Eva disse que com a bênção do Senhor ela conseguiu gerar um filho. Então filho é bênção, filho é herança de Deus. Filho pertence ao Senhor. Antes do meu filho Abner me pertencer, ele pertence a Deus.
Então todo pai precisa entender que o filho pertence a Deus primeiro. Então o modo que esse pai e a mãe está tratando o filho, de fato ele está tratando é o filho de Deus, porque a criança é filha de Deus. É por isso que Jesus disse, não impeça que os pequenininhos cheguem até mim, porque se vocês desejam entrar no reino dos céus, vocês têm que ser como essas crianças, porque é da boca das crianças que sai o perfeito louvor, porque as crianças são puras, ainda que já nasce com a natureza pecaminosa, já dando birra, já querendo ser desobediente, mas em si elas fazem isso inconsciente, elas são puras em si, até o tempo que entra no estado da consciência. Então preste atenção, os pais precisam saber que o teu filho, você vai prestar conta a Deus do modo que você trata o teu filho. Então não é para dar todas as coisas, mas também não é para matar, de prender e dar ordem, é buscar a Deus inteligência para ter equilíbrio, entende? Essas coisas em nome de Jesus. Um dos maiores libertadores e legisladores que nasceu nessa terra foi Moisés. E a Bíblia fala que Moisés ele foi protegido porque os pais viram que ele era formoso. Quanto pai, quanta mãe que não acha beleza em seus filhos. O primeiro ponto que a mãe de Moisés e os pais de Moisés tiveram para proteger Moisés quando o rei do Egito, ou o faraó, disse que era para matar as crianças, a mãe e o pai desobedeceu a ordem do rei porque achou que o filho era formoso. O primeiro ponto que eu aprendo com isso é que o pai e a mãe precisam achar graça sobre os filhos, precisa ver beleza sobre os filhos, beleza na responsabilidade, beleza na formosura de ser, beleza nos talentos. Tem pai e a mãe que tem o filho como um ser maligno quase, uma praga que proíbe os pais de fazer o que quer. Tem mães que odeiam os filhos porque não queria a criança, tinha tentado evitar, estava usando um anticoncepcional, tinha colocado DIU, não sei o que lá fez, mas veio a criança e não gosta da criança. E isso traz uma maldição para a vida da mãe e do pai. Eu sinto agora pelo Espírito Santo de Deus que tem mães que estão me assistindo agora e Deus está me usando para falar com você que você tem errado muito em odiar o seu filho, ainda que você não planejou, ainda que você estava tentando evitar uma gravidez e veio uma criança. Deus está dizendo, esta criança pertence a mim, essa criança foi escolhida por mim e Deus vai cobrar de você se você continuar tratando essa criança, esse filho seu com indiferença, maltratando essa criança. Deus está liberando uma palavra para alguém agora e eu não sei quem é, para você se arrepender dos maus tratos, dos maus cuidados e da sua raiva, do seu ódio em relação a essa criança e começar a pedir Deus força e perdão e tratar esta criança como um filho que antes de ser o teu filho é filho de Deus, porque é assim que a Bíblia fala, a criança é herança do Senhor. Então é necessário você compreender esta questão do Evangelho. Moisés, ele foi visto pelos seus pais como formoso e então ele foi protegido e por ele ser protegido, por ele ser aquela criança querida, acabou sendo orientado no palácio de Faraó e se tornou um dos maiores libertadores da história e legisladores da história. É interessante falar isso com vocês para que vocês possam compreender a importância das questões espirituais.